batendo um papo com você sobre o começo. A gente sempre começa pelo começo, né? Eu sei que tem muitos lugares aí que a gente vê pela internet, pesquisa, né, sobre a carreira do Claudecir. Tem muitos lugares falando que você começou no Mojimirim, né? Mas na verdade você começou numa outra equipe. Queria que você explicasse mais ou menos pra gente, né? Que na verdade você começou no Noroeste, né? Se não estiver enganado, né? E tem muitos lugares da internet que vem falando alguns dados até que não é que não são verdades, né? Mas muita gente pega um outro tipo de dado, coloca e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu começo até a gente chegar depois no São Caetano, no Palmeiras. Mas enfim, seja bem-vindo, viu, Claudicir? Prazer falar com você. Prazer é meu, Paulo. Boa noite a todos, boa noite pessoal aí que está nos assistindo. É um prazer poder estar participando dessa live com você. E realmente, né, você é o único que falou certo, né, corretamente, que eu iniciei no Noroeste de Bauru. Realmente, quando pesquisa, tá lá como Mojimirim, né? Na verdade, eu comecei a jogar futebol nas categorias de base do Noroeste de Bauru, né, aqui na minha cidade vizinha. Hoje eu moro em Barra Bonita, 75 quilômetros de Bauru. E iniciei minha carreira. Toda a minha base, Paulo, foi ali no Noroeste de Bauru. O que é difícil hoje acontecer com os garotos. Infelizmente, hoje você vê aí garotos de 15, 17 anos, 20 anos que já jogaram em 5, 6 categorias de base. E eu, assim, eu posso dizer que eu sou um privilegiado porque eu consegui fazer minha base toda, né? Ou seja, o sub-20 no Noroeste de Bauru. Então foi importante aí para minha formação, né? Cheguei a profissionalizar, né, no próprio Noroeste de Bauru, o que é raro acontecer nos dias de hoje, né? Você vê garotos aí que já passaram por um monte de categoria de base. Eu, na verdade, na minha carreira toda, eu joguei em 7 clubes. Tem garotos aí que antes de profissionalizar já jogou em 7 clubes ou até mais, né? Então, isso daí é ruim, né? Porque você acaba aprendendo uma coisa num lugar, uma coisa em outro lugar, então não é muito bom. E minha base foi muito boa no Noroeste, até porque eu peguei o Baroninho, né? O Baroninho, que inclusive jogou, né, no Palmeiras, jogou no Flamengo. Então eu tive uma base muito boa e eu posso dizer que o Baroninho foi uma pessoa que eu aprendi muito, né, no Noroeste. Ele, juntamente com o preparador físico, o Cabo Alcides, que era na época, e os outros treinadores também que eu passei ali no Noroeste, aonde eu me profissionalizei. Então, assim, eu tenho um carinho, né, uma gratidão muito grande pelo Noroeste, até porque o clube que eu mais vesti, né, a camisa, no caso, assim, mais tempo, né, eu fiquei, foi o Noroeste, que foram quase 7 anos de Noroeste de Bauru. Legal, tempo grande de Noroeste, né? É sempre bom a gente lembrar, né, de onde a gente veio, né, das origens. E o Claudecir, então, vindo do Noroeste, um time de Bauru, que inclusive saiu muita gente boa, né? Eu lembro de muita gente boa que saiu de Bauru. Acho que o Alexandro é daí, não é da sua época, mas o Alexandro, que passou pelo Palmeiras, é daí. O próprio Richarlison, que é o irmão dele, né? Entre outros Alexandre, jogadores, são de Bauru, uma cidade grande, cidade que é muito legal. Já tive o prazer de estar aí. E quero mandar um abraço aqui, ó. O pessoal do Na Jogada tá aqui, que é meu amigo Santi, tá por aí. O Digo tá elogiando o Claudecir Monstro. Enfim, vão mandando perguntas pra gente, né? São o Claudecir que teve essas passagens brilhantes por Palmeiras e São Caetano, entre outros times. A gente pode falar depois, né? Português, Atlético Mineiro, Japão, né? Teve passagem pelo Japão, entre outros. Mas aí, Claudecir, você falou da sua primeira experiência profissional, Noroeste, e aí você teve aí sim você chegou realmente no Mojimirim, né? E até chegar no São Caetano. Queria que você falasse dessa transição, primeiro do Noroeste para o Mojimirim, que aí são duas equipes ainda do interior e tal, e depois para o São Caetano, que aí já é uma equipe que hoje ainda passa por dificuldades, mas na época era considerada uma excelente equipe, né? Tava com um projeto de ser campeão de Libertadores e quase conseguiu isso. Mas depois a gente fala de São Caetano. Fala primeiro sobre essa chegada sua ao Mogi, para a gente fazer aquela ordem cronológica, né? Chegada ao Mogi e depois como que foi essa sua chegada, transferência para o São Caetano. então, foi num jogo que eu fiz, né, pelo Campeonato Paulista com o Noroeste em Itu. Aí tinha um empresário que acompanhou esse jogo e,
teve interesse, né, da minha contratação para o Mojimirim. E naquela oportunidade, o Noroeste até, né, aceitou a minha transferência, porém precisava de um goleiro. E nisso foi feita uma troca, né, nessa minha transferência, nesse empréstimo meu ao Mojimirim. Eu fui para o Mogi e o Garça, né, que era o goleiro, o Marcos Garça, que era o goleiro do Mojimirim naquela época, isso foi em 96, foi para o Noroeste. Então, houve esse empréstimo, né, essa troca, no qual eu fiquei por 4 meses no Mojimirim. E naquela oportunidade, né, o meu treinador foi que nos deixou há pouco tempo aí, né, o Vadão, né, por Adão. sinal foi um dos grandes treinadores, né, Paulo, que eu pude trabalhar, né, uma pessoa honesta, uma pessoa que entendia muito do futebol, tanto é que fez o Carrossel Caipira, né, que todo Sim. mundo lembra, né, do Mojimirim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E ali no Mojimirim foi a minha primeira experiência, né, Paulo? Eu tinha 20 anos de idade, tá? Para completar 20 anos de idade, tinha acabado de me profissionalizar no Noroeste. E eu tive as minhas primeiras oportunidades de jogar contra os times grandes, até porque no Noroeste era Série A2, Série A3, então pegava mais os times do interior, né? Marília, Ferroviária, no Horizontino, que na época disputava a intermediária. Então eu tive a oportunidade de jogar, né, o meu primeiro jogo contra um time grande foi contra o São Paulo, né? E depois eu tive a oportunidade de jogar contra o Corinthians lá no Pacaembu e também contra o Santos, né? Lá na Vila Belmiro, o Santos com aquele timaço, Giovani, Sim. Camanducaia, Marcelo Passos, né? Edinho, Carlinhos Gouveia, então tinha um timaço e eu tive minha primeira experiência aí de jogar contra essas equipes grandes, né? Só não tive a oportunidade de jogar contra o Palmeiras, mas para mim foi uma experiência muito boa nesses 4 meses de Mojimirim. Houve interesse até da minha permanência lá em Mogi, né? Houve interesse na época o seu Wilson Barros, que era o presidente, queria minha contratação em definitivo, mas só que não entraram em acordo, né, com o Noroeste a questão financeira e eu acabei retornando para o Noroeste, onde eu fiquei até o ano de 99, né, até o primeiro semestre aí de 1999. Legal, ó. Então, eu só quero mandar um abraço aqui ao Daniel também, o Emerson tá falando, ó, lembro do Claudecir, jogava muito no Palmeiras. E quero mandar um abraço também aqui, ó, pro Juninho. Juninho Goleiro é seu parceiro, né, Claudecir? Tá aqui mandando um abraço para você. Ah, esse é um irmãozão meu, Paulo, Juninho. Nós só temos, sabe quantos anos de amizade? 27 anos de amizade, Paulo. Assim, É um minha amigão idade. do Minha futebol idade. meu, é praticamente o meu irmãozão. Então, a gente já faz parte da família, né? A gente sempre está se falando, né? Por telefone, às vezes eu vou para Assis, ele vem para Barra Bonita, a gente vem, a gente se encontra. Então, um amigão meu que o futebol me deu, a gente começou juntos, né, lá no Noroeste, e o bom do futebol é isso daí, a gente tem essa amizade, né, assim como o Juninho, como outros amigos também, que até hoje a gente continua aí com essa amizade e o futebol ele nos proporciona isso é muito legal. Sem dúvida. Você falou do Juninho aí que vocês passaram junto no Noroeste, depois falou da chegada ao Mogi. E agora vamos falar então da chegada de São Caetano, né? Antes da gente entrar no Palmeiras, que vai ser o assunto principal da live. Tenho certeza que a galera tem muitas perguntas aqui para fazer da época de Verdão. Mas, claro que a gente não pode deixar de falar de São Caetano, né? Que é onde foi você, onde você teve aí, talvez, foi o principal time que você jogou, no sentido de que você tenha sido melhor, né? O Palmeiras é um time grande, gigante, mas acho que no São Caetano você conseguiu aí ter as melhores atuações, até jogar mais, fazer mais gols e tal. Mas você chegou lá em 99, né? Se não estiver enganado, você pode falar até das suas dificuldades quando você chegou. Já vi alguns relatos seus que não foi fácil. É até bom a gente falar isso, porque tem muita gente nova que segue a página, que tem o sonho de ser jogador de futebol, muitas vezes desiste no meio do caminho. Mas a gente tem que alertar que não é fácil, né? O próprio Claudecir, que teve uma carreira vitoriosa, brilhante, teve suas dificuldades também na chegada ao São Caetano. Já vi você falar algumas vezes que a imprensa colocava você como um jogador que vinha de clube pequeno, desconfiança.
Enfim, e até mesmo acho que na estreia sua, que foi um jogo contra o Avaí, você chegou a falhar no gol, né? Enfim. Então o começo não foi fácil. Já fala um pouquinho, até para alertar a galera mais nova que segue, né? Que tem esse sonho, pra gente falar, pô, não é fácil essa vida de jogador de futebol, não. Você não pode desistir, né, Claudecir? Realmente, antes de falar, eu quero mandar um abraço para o Márcio Rossini, grande zagueirão que jogou na seleção brasileira, no Santos, foi meu treinador no Noroeste. Um abração aí, Márcio Rossini, passou por aí. Tá muito dinâmica aqui, às vezes não dá para ver todo mundo, né, Paulo? Mas a gente vai vendo aqui, a gente vai falando. Então, realmente, ô Paulo, assim, eu tive uma ascensão muito grande, né, no São Caetano, foi o clube que me projetou para o futebol brasileiro, mas como você falou, a minha chegada foi muito difícil. Primeiro que o ano anterior eu tinha caído para a Série A3, né, do Paulista, eu jogava pelo Noroeste, a gente estava disputando a Série A2 e eu caí para a Série A3. Né, e o treinador era o Luiz Carlos Martins. E no ano seguinte, o Luiz Carlos Martins foi para o São Caetano, onde começou a montar o time, e nisso pediu, né, a minha contratação, mas só que o pessoal ficou meio assim, dificultou a minha contratação, porque o São Caetano, naquela época, estava já com planejamento de montar um time, né, estava com planejamento para chegar, né, aonde realmente chegou, e eles queriam contratar jogadores que tinham experiência, jogadores de clubes, jogadores né, que realmente eles achavam que pudesse fazer com que o São Caetano realmente buscasse o objetivo. E naquela oportunidade eu tinha caído para a Série A3, mas o Luiz Carlos Martins assim brigou, entre aspas, né, para a minha contratação. E naquela época, como não é igual hoje, não tinha vídeo, né, para você ver o jogador, e eles foram ver um jogo, né, que eu fui jogar na Rua Javari, Noroeste Juventus. Foi o diretor e mais duas pessoas lá da comissão técnica, junto com o Luiz Carlos Martins, para ver eu jogar contra o Juventus. Aí, por incrível que pareça, ô Paulo, foi um dos piores jogos que eu, né, fiz, né, com a camisa do Noroeste, ou talvez da minha carreira, né? Inclusive, eu saí no intervalo e depois que eu cheguei em São Caetano, eu fiquei sabendo disso daí, e o pessoal até questionou, falou, nós fomos lá te ver jogar, o Luiz Carlos Martins pediu sua contratação, aí esperando você para o segundo tempo e nada. Aí o pessoal questionou bastante a contratação, mas o Luiz, ele, né, brigou, né, para minha contratação e graças a Deus, né, apostou em mim porque sabia que eu era um jogador da confiança dele, independente se eu tinha caído com o time ou não. O futebol é um conjunto, são vários jogadores, então não quer dizer que não tenha jogador bom. E graças a Deus cheguei lá no São Caetano, né, assim, com a desconfiança, né, da diretoria. E para piorar, Paulo, na minha estreia contra o Avaí, né, lá no Ressacada, lá em Florianópolis, pela Série B, meu primeiro jogo, estreia, perdemos, né, de 1-0, e o lance do gol foi um erro meu, um erro de passe meu, onde originou o gol do Avaí. Aí foi que eu fui mais contestado ainda, né? Inclusive, ô Paulo, é, eu não assisti, né, a TV local esse dia. Aí um jogador lá nosso falou, ó, você viu que o pessoal da TV local aí do ABC falou de você? Falou que quem que é esse Claudecir que veio do Noroeste, ninguém conhece, já jogando o primeiro jogo, já comprometeu. Esse Claudecir não serve nem para jogar no nosso time de veteranos de final de semana. Falou assim, Paulo. Então, assim, a minha chegada foi muito difícil, muito complicada. A gente está rindo aqui, mas é complicado. Mas, assim, ali para mim serviu de combustível, né, Paulo? Serviu de combustível para eu mostrar que realmente eu estava ali não porque o treinador me quis ou por qualquer interferência de alguém, mas sim pela minha qualidade. Então, na semana eu treinei, né, me preparei melhor e na estreia em casa, né, no segundo jogo contra o América Mineiro, eu tive a oportunidade de fazer logo aos 10 minutos, né, no começo do jogo, fazer o primeiro gol, né, de São Caetano de cabeça, e naquela oportunidade ganhamos por 2-0, e depois eu fui, né, me adaptando, fui me acostumando ali, e nos jogos fui indo bem,
e graças a Deus ali tive uma boa adaptação, uma sequência de jogos, comecei a pegar confiança e fiz vários gols. Tanto é que chegou uma hora lá que essa mesma pessoa que falou, né, essas coisas de mim acabou me chamando de Claudecir, o volante artilheiro. Então, quer dizer, para mim foi assim uma vitória, né, particular, né, Paulo? Sim. Porque eu dei a volta por cima. Porque tem jogador que às vezes recebe uma crítica, ele acaba não rendendo. E eu, graças a Deus, ali, eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu estava ali porque eu tinha condições e graças a Deus eu consegui provar isso daí e depois foi tendo uma sequência boa e consegui aí deslanchar com a equipe toda, fizemos um bom campeonato, quase subimos aquele ano lá, né, para a Série A, chegamos no quadrangular final mas graças a Deus ali, apesar de ter sido um começo difícil para mim ali no São Caetano, mas foi bom porque houve muito crescimento e eu acabei ali tendo uma ascensão muito grande junto com os outros jogadores ali. Depois o Luiz Carlos acabou saindo, chegou o Jair Pisserni, Sim. né, onde chegou a era Jair Pisserni, onde o São Caetano começou a deslanchar aí para o futebol brasileiro. Sem dúvida. Jair Pisserni que depois treinaria o Palmeiras, né? Alguns anos depois. E daqui a pouco você fala sobre o Jair Pisserni, sobre essa sua passagem pelo Palmeiras, um pouquinho mais de São Caetano daqui a pouco. Já quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Amit, tá aí. Amit Palmeiras. Eles estão fazendo umas lives também no YouTube que estão sensacionais. Cada dia um convidado especial lá. Um abraço para os caras. O Martinho está por aqui também. Grande abraço. Enfim, vou lendo daqui a pouco as mensagens aqui. O Juninho está por aqui ainda, está acompanhando nossa live. Um abraço ao Juninho aí, o goleiro que tem 27 anos de amizade com o Claudecir, está por aí, que legal. E aí, Claudecir, você chega no São Caetano, né? E é um time que hoje, para quem é mais novo e tal, eu tenho certeza que tem muita gente nova aí. Pô, o São Caetano hoje não tá bem, né? Acho que tá na Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista, enfim. Só que nessa época era um timaço, né? Era um time que chegou, inclusive, na final da Libertadores da América, em 2002, contra o Olímpia, né? Vocês chegaram a ser vice-campeões brasileiros contra o Vasco em 2000. Um pouquinho depois, vocês foram campeões paulistas em 2004, né? Então, fala um pouquinho desses títulos e quase títulos, né, que vocês conquistaram no São Caetano. Eu não me recordo exatamente em qual você estava, qual que você não estava. Você estava na Libertadores, que vocês chegaram até a final, por exemplo, Claudecir? Ou você estava no Palmeiras? Então, eu estava no Palmeiras, eu tinha voltado para o São Caetano, né? Na verdade, eu voltei, depois que eu fui para o Palmeiras, eu voltei duas vezes, né, para o São Caetano. Um abraço para o Bruno Ribeiro aí, Bruninho, gente boa. A última live anterior foi com ele, né, Paulo? Ele está aí. Um abraço. Estava aí semana passada. Muito gente boa. Um abração para o Bruno aí. Então, eu voltei duas vezes, né, para o São Caetano, né, depois que eu fui contratado pelo Palmeiras, e nessa de 2002, né, que perdeu para o Olímpia, eu fazia parte do grupo do São Caetano, retornei, porém já não havia mais tempo para fazer a inscrição, né, Paulo? E eu acabei acompanhando, treinava, fazia parte do grupo, e acompanhei o dia a dia, né, do time nos treinamentos e estava numa ascensão muito grande, né? Acabou vencendo lá no Paraguai, né, o Olímpia e tinha tudo para conquistar o título em casa, né, no Pacaembu, lotado, praticamente, né, todos os torcedores ali de todos os clubes, né, torcendo para o São Caetano, né? O São Caetano na época acabou ali virando o segundo time de todo torcedor brasileiro, né, Paulo? Sem dúvida. E infelizmente acabou, né, perdendo, né, acabou perdendo em casa e depois perdendo nos pênaltis, né? E infelizmente não conseguiu um título que seria importante. Um clube menos de 10 anos já conseguiu um título da Libertadores, seria muito importante. Praticamente bateu na trave, né? E eu acredito que foi até por falta, assim, não digo de experiência, mas de, assim, de malícia, de catimba, de amarrar o jogo, né, Paulo? Acho que eu não digo nem só o São Caetano, mas o futebol brasileiro, eles não têm ainda o pessoal lá de fora, tanto os paraguaios, os uruguaios e principalmente os argentinos, de catimbar, de amarrar o jogo, de provocar.
entendeu? Então, eu acredito que faltou um pouquinho isso daí para que o São Caetano conseguisse, né, chegar a esse título da Libertadores, que seria, assim, né, um título assim praticamente inédito, né? Eu lembro que na época acho que nem o Corinthians tinha conseguido, né, esse título, então seria inédito. E em 2001 contra o Vasco, né, a gente chegou numa fase boa, São Caetano estava voando praticamente, nós vencemos nas oitavas de final o Fluminense, né, onde o Ademar fez aquele golaço no Maracanã, 1-0, a gente empatou. A gente mandava todos os jogos no Parque Antártica, né, Paulo? Você lembra disso, né? Sim, sim. Porque o Anacleto não tinha, né, a quantidade mínima de torcedores exigida, então a nossa casa foi o Parque Antártica, né? Então foi o ano onde que nós passamos nas oitavas de final pelo Fluminense, depois nas quartas de final pegamos, né, o Palmeiras, dois grandes jogos, Parque Antártica lotado, assim como lá no Maracanã lotado também, dois jogos maravilhosos, né, acho que foi 4-3, né, que a gente venceu o primeiro jogo, depois no segundo jogo a gente perdendo por 2-0, aí empatamos 2-2 e conseguimos passar, né, pelo Palmeiras, a forte equipe do Palmeiras, né, que tinha grandes jogadores, e depois fomos para a semifinal contra o Grêmio, né? Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, Zinho, Darley, Que massa. né? Varley, tinha um timaço, né? Tinha um timaço. E nós jogamos, empatamos em casa, 2-2, inclusive dois gols do Ademar e dois gols do Ronaldinho Gaúcho, que estava começando naquela época, já estava voando, 20 aninhos, estava voando. Uhum. E depois nós fomos lá no Olímpico, né? No Olímpico, lotado também, como todos os outros jogos. E, e logo no começo do jogo, acho que 15 minutos do primeiro tempo, o Grêmio naquela pressão, o Paulo, em cima de nós, a torcida ali empurrando, e de repente a gente sofre um gol e eu pensei comigo, nossa, do jeito que tá aqui, provavelmente a gente vai tomar uma goleada, mas só que eu falei, não, a gente vai conseguir virar esse jogo. Aí, de repente, a gente empatou, fizemos segundo, fizemos terceiro e depois conseguimos dominar o jogo. Então, foi assim, um jogo que o São Caetano se superou, né? Não é fácil você, um time considerado pequeno, jogar com um time, a grandeza que é o Grêmio, lá no estádio dele, com a torcida tudo a favor, e conseguimos reverter, porque nosso time, a gente respeitava, né, Paulo, os adversários, porém, o nosso time era muito ofensivo, nosso time era um time que jogava para frente, independente do resultado, a gente jogava para frente. E o interessante foi que nós saímos aplaudidos, Paulo, tanto o jogo lá no Maracanã, como no Parque Antártica também, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, a gente saiu aplaudido. No aeroporto, quando a gente estava voltando, tinha torcedores do Grêmio lá, deram parabéns para nós, porque realmente viu que nós apresentamos um futebol melhor e a gente não estava ali como zebra, porque passamos por três grandes equipes até chegar essa final contra o Vasco, né? O Vasco também praticamente uma seleção. Elton no gol, Júnior Baiano, Odivan, tinha Mauro Galvão no banco. Nossa. Aí tinha ao meio de campo deles, Jorginho, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Pedrinho estava no banco. Romário, No ataque, o Euler e o Viola, o Euler e o Romário no ataque e o Viola no banco. Então, quer dizer, não era nem uma seleção, eram duas seleções quase, né? Duas seleções, né? E como eu falei, aí nós jogamos, né, no Parque Antártico o primeiro jogo, empatamos 1-1, né, com acho que o gol do César e depois o Romário empatou. E depois nós fomos no segundo jogo lá em São Januário, que, na minha opinião, Paulo, deveria ser direto, tá no Maracanã, né? Concorda? Tem uma polêmica grande. Tem que ser no Maracanã. Aí não, eles fizeram em São Januário, primeiro para querer fazer uma pressão fora de campo, Paulo. Para você ter uma ideia, né, rua sem saída ali, quando a gente entrou para entrar no vestiário ali dos visitantes. Tinha pressão, o torcedor ali não deixando o ônibus entrar, a gente tem que fazer um cordão ali, o policiamento, para a gente entrar no vestiário. E o pior de tudo, quando a gente chegou no vestiário, parecia que tinham passado tinta ali recentemente. Tava aquele cheiro
de tinta ali fresca, fecharam o portão, lá a gente nem teve acesso ao estádio lá para reconhecimento e tudo mais. Para você ter uma ideia, nós aquecemos ali dentro do vestiário, com aquele cheiro lá incomodando nós. Então, assim, é uma coisa que, assim, eu acho que não precisava fazer essas coisas extra-campo, né, Paulo? Assim, Porque como o o Vasco, né? Vasco, pô, um Vasco e nós São Caetano, entendeu? A gente estava, né, ali, um time que estava surgindo ali, um time sem tradição, então eu acredito que não precisava essa pressão fora de campo, porque o futebol tem que ser jogado, né? E a gente jogou lá, chegamos lá, entramos, daí só nos fortaleceu, a gente fechou a roda ali, falou, vamos entrar com tudo, vamos jogar o mesmo estilo que a gente vem jogando. E infelizmente, né, acabou caindo o alambrado. Se eu não me engano, tinha quase 5.000 torcedores, além da capacidade, Paulo, do estádio, né? Isso, assim, é uma imprudência, não pode acontecer, né, uma coisa dessa, entendeu? E a gente estava praticamente dominando o jogo, acho que era 25 minutos do primeiro tempo, a gente estava praticamente dominando o jogo, né, jogando no campo do Vasco, inclusive parece que o Ademar chutou uma bola na trave, teve 2 lances de perigo de gol ali, e de repente caiu o alambrado, né? Eu lembro que o Elton se posicionou, né, o Elton goleiro, para cobrar o tiro de meta, eu era sempre o primeiro homem da primeira bola ali, então eu estava posicionado ali no meio campo, e na hora que o Elton se posicionou para bater o tiro de meta, eu vi assim do lado esquerdo dele a torcida vindo para frente, indo para frente, assim, o alambrado caindo, e um caindo por cima do outro. Aí, de repente, né, o Godoy, que estava apitando, pediu para parar, e todo mundo desesperado ali. Aí os torcedores colocaram dentro de campo para serem atendidos, muitos ali sangrando, machucado, né? E ali, assim, foi uma cena, assim, difícil, né? E o pior de tudo, o Paulo, que o Eurico Miranda, né, o finado Eurico Miranda, ele entrou lá dentro de campo e queria que tirasse os torcedores de campo para poder dar continuidade na partida. Isso é um absurdo, né, Não Paulo? tinha como, né? Ele não estava preocupado com a integridade física, com o ser humano. Ele estava preocupado em reiniciar o jogo Ganhar e o não estava nem. título. E nisso, o Anthony Garotinho, né, que era o governador do Rio na época, estava lá também. E eu lembro que os dois começaram a bater boca. Aí o Anthony Garotinho falou: não vai, não tem nem condições de continuar o jogo, não vai continuar o jogo. Aí o Eurico Miranda falou: não, você manda aqui no estado, né? No estado aqui você manda, mas no estádio aqui quem manda sou eu. O Eurico Miranda falou: vai começar o jogo. Aí por fim resolveram lá que não ia dar continuidade ao jogo. Tanto é que a gente não tinha, não psicologicamente, a gente nem tinha condições, nem teria condições de continuar aquela partida, né, Paulo? Tinha até helicóptero lá dentro de campo, resgate, entendeu? Então, assim, foi uma coisa lamentável. Assim, na minha opinião, por imprudência ou talvez por ganância de alguém, entendeu? Acho que juntou tudo isso daí, imprudência, ganância, pressão para intimidar, entendeu? Infelizmente acabou acontecendo isso justo na hora que o Romário tinha acabado de sair, que estava machucado, né? Sentiu uma lesão, tinha acabado de sair e de repente ele não deu nem 2 minutos ali, aonde foi que aconteceu essa queda do alambrado, né? Entendeu? E eu acredito que se não tivesse acontecido isso, a gente teria grande chance de ter saído consagrado ali, né, campeão naquela oportunidade, porque a gente estava dominando o jogo e o Romário tinha acabado de sair. Então, a chance da gente ter saído ali com o título era muito grande, mas infelizmente aconteceu isso daí e o Vasco nem foi punido nada. Assim, pelo regulamento que todos nós sabemos, quando acontece um incidente, né, o time mandante perde os pontos. Isso é o normal, né, Paulo? E infelizmente não aconteceu nada e ficou por isso mesmo. E nós não tínhamos força, né, o São Caetano, diretoria. Então acabou acontecendo isso daí. E infelizmente, né, aí depois teve aquele terceiro jogo que a gente nem sabia, né, Paulo, que ia ter o terceiro jogo. Tanto é que o Vasco continuou treinando. Aí eu fui para o Palmeiras, eu já tinha me apresentado ao Palmeiras, já estava treinando no Palmeiras.
O Ademar já tinha ido para a Alemanha, já tinha assinado o contrato. O Japinha, nosso lateral direito, tinha ido para o Bahia. O César, lateral esquerdo, tinha ido para a Lazio, da Itália. Aí teve que fazer um seguro para eu ir para o São Caetano só para fazer aquele jogo. Nós nos reunimos lá, não treinamos nem uma semana, e o Vasco já estava treinando. E Eu nem me depois lembrava. aconteceu o terceiro jogo lá no Maracanã e a gente acabou perdendo, né, por 3-1 e infelizmente aí foi manchado, né, essa final aí por causa de algumas pessoas que querem sempre se beneficiar no futebol, que isso é lamentável, o Paulo. Aproveitar e mandar um abraço pro Renato aí do Fute Rock, grande Renato, um abração para ele. O Ramalho Volante, que jogou no São Paulo também, amigão meu, tá aí também participando aí. A galera toda participando aí, Paulo. Pô, que legal. O Ramalho, lembro perfeitamente dele, jogou aí em grandes times. Um abraço para o Ramalho aí. O Demetrios aqui está falando exatamente isso. Ó, se não fosse essa questão do alambrado, dessas polêmicas todas, o São Caetano certamente teria saído com o título. E daí tem um outro cara, um outro personagem bem ilustre aqui, Claudecir, que depois viria a jogar com você no Palmeiras, que é o Deola. Não sei se você viu o Deola aí falando, ó. O Deola tá contando aqui que ele tinha muito medo de pegar carona com você. Corria Ah, muito. Deola, grande Deola, gente boa, goleirão nosso lá. Era meninão na minha época e sempre Capaz, né? eu dava carona para ele. É que eu era meio ousado, né, no trânsito, né? Então ele ficava com medo. Eu era prudente, né? Eu tinha prudência, eu fazia com segurança para o Deola aí, um amigão meu que, né, a gente jogou junto no Palmeiras, né? Gente boa. Um abração pro Deola. E já fica até um recado para quem tá assistindo a live. Na semana que vem tem uma live com o Deola, hein? Então na terça-feira que vem eu vou fazer uma live com o Deola. A gente vai bater um papo sobre Palmeiras e sobre outras equipes que ele jogou também. Deola que tá nativa ainda. Deola tá jogando ainda. Era novo, né? Na época do Claudecir. Acho que estava subindo da base na época. E o Deola, grande goleiro aí, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, por exemplo, né? Enfim. E aí, Claudecir, você chega no Palmeiras, né? Aí vamos finalmente chegar aqui no Verdão, né? Que é o assunto principal da live. Tô separando aqui algumas perguntas. E como que foi, Claudecir, chegar num time recheado de estrelas, né? Você tem o Marcão no gol, você tinha o Arce na lateral, você tinha o Alex no meio. Era um timaço, né? Realmente, primeiro foi a realização de um sonho, né, Paulo? Quando eu iniciei lá no Noroeste de Bauru, eu tinha um sonho, um objetivo de jogar numa equipe grande do futebol brasileiro, né? E graças a Deus foi um sonho realizado de vestir a camisa do Palmeiras, né? Uma grande equipe de grandes histórias, de grandes jogadores que passaram por lá, grandes ídolos. E eu lembro quando eu cheguei, né, na minha chegada lá, parei o carro no estacionamento e de repente, né, parou do meu lado o Marcos. Aí desci do carro, ele parou, ele falou: "Ô, Claudecir, seja bem-vindo", né? Aí de repente ali até a ida do caminho do vestiário, encontro o Arce, né, cumprimenta ali tudo, de repente estou me trocando ali no vestiário, aí o Alex chega do meu lado, começa se trocar. Então, para mim ali passou um filme, né, Paulo, na minha cabeça, né, de quando eu iniciei lá atrás no Noroeste, passando muitas dificuldades que todos os jogadores no início da carreira passam. Aí, assim, aí você vê que valeu a pena, né? Todo o sacrifício, todo o esforço e de poder chegar numa equipe grande, da grandeza que é o Palmeiras, né? Conseguir ali jogar com grandes jogadores, o Sérgio goleiro, né? O Argel, o zagueiro, o Felipe também, o Pedrinho, então grandes jogadores, o Júnior, Christian. Então, para mim, assim, foi a realização de um sonho de vestir a camisa de uma grande equipe e também de ser comparado, né, por um jogador que eu me espelhava, né, que era meu ídolo, o César Sampaio, né? Eu cheguei lá comparado com o César Sampaio, lógico. Para mim, a comparação foi boa, porém, assim, não gostei muito porque eu não era nada, né? O César Sampaio, ídolo, Copa do Mundo, né? Então, assim, eu gostei pelo fato de ter sido comparado pelo meu ídolo. Então, eu fiquei muito, muito feliz ali de ter chegado ao Palmeiras, ver uma realidade, uma estrutura totalmente, né, diferente, né?
Então foi muito legal e de repente você chega ali, a estrutura de campo, toda a estrutura ali de treinamento, material, imprensa também, né? Eu lembro que quando eu fui a minha entrevista ali, a minha coletiva, né, da minha apresentação, ali as câmeras, Globo, Record, Bandeirante, SBT, então quer dizer realização de um sonho. E de repente você liga a TV, num canal tá passando lá você, no outro canal ali tá aparecendo sua latinha, aí antes de você dormir você liga lá no Jornal da Globo, aparece sua entrevista. Então, assim, a gente fica feliz, né? Porque valeu a pena de tudo que a gente passou, as dificuldades, a saudade, né, da família, dos amigos. Então, foi muito bom, foi muito legal essa minha chegada no Palmeiras. E, assim, infelizmente, né, Paulo, não consegui dar sequência, né, no Palmeiras, o mesmo futebol que eu acabei apresentando, né, no São Caetano. As contusões acabaram atrapalhando muito, né? Infelizmente, as lesões elas acabam atrapalhando muito a carreira de um jogador, então acabei me machucando, não consegui apresentar aquele futebol, mas assim tenho boas recordações e alguns jogos também que eu pude fazer ali, principalmente jogos importantes que eu pude dar minha contribuição ali em algumas vitórias com a camisa do Palmeiras. Mandar um abraço aí, boa noite o Menzo também. Esse menino promete, hein? Esse menino promete. Pode ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro. Grande Menzo, um abraço. Mesmo, pô, um abraço para ele aí, né, que está participando da live também. Quero mandar um abraço aqui para o Edson também, ó, tá elogiando nossa resenha aqui, né? E tem o Menezes está lembrando aqui, Claudecir, e era exatamente um assunto que eu ia entrar. Menezes está falando que para vocês que lembram daquele jogo 4-2 Palmeiras no Morumbi em 2002 contra o São Paulo, vocês vão lembrar de quê? Do gol do Alex, né? Só que o Claudecir fez um gol nesse jogo também. Aquele gol do Alex ofuscou o seu, né, Claudecir? O seu foi bem bonito também, né? Você tirou a palavra da minha boca, ofuscou o meu gol do Alex. Ainda bem também, né, Paulo? Assim, foi um jogo memorável, né? Esse foi um dos melhores jogos que eu fiz com a camisa do Palmeiras e talvez, né, na minha carreira, até pela importância, né, daquele jogo, o Torneio Rio-São Paulo de 2002, lá no Morumbi, né, vencemos por 4-2, Morumbi lotado, tinha quase 50 mil torcedores. Então, assim, um jogo memorável e principalmente, né, por ter acontecido esse gol do Alex, um gol que, né, de gênio, merecia placa, né? Então, ficou um jogo marcado aí entre os clássicos e eu fico feliz de ter participado desse jogo, porque sempre quando fala de São Paulo e Palmeiras, sempre lembram, né, desse jogo. E eu lembro uma vez que eu fui no Allianz Parque assistir São Paulo e Palmeiras e São Paulo, e quando eu cheguei estava mostrando no telão, né, esse jogo aí, os gols, e justo na hora que eu cheguei ali, eu vi no telão aí mostrou o meu gol. Então assim é uma emoção muito grande, né, Paulo? Foi naquela oportunidade. E eu fiquei feliz de ter participado desse jogo, porque eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Né? Eu acabo até brincando com o pessoal que o meu gol deveria, se fosse rebatida, ia valer 9 gols, né, Paulo? Porque na rebatida, quando bate no travessão, vale 6, na trave vale 3. Então, o Cristiano cruzou, eu dominei a bola, eu chutei, bateu no travessão, bateu na trave e entrou no ângulo. Então, valeria 9, né? Se fosse rebatida, né? Sim, sim. Mas brincadeiras à parte, foi assim um gol importante para mim, né? Muito legal. O pessoal lembra até hoje. Todo mundo lembra, né? O torcedor São Paulo, palmeirense lembra até hoje, né? Então, para mim, é uma felicidade muito grande de ter podido participar desse jogo e ainda fazer gol. Né? O Magrão fez o primeiro gol, eu fiz o segundo, o Alex fez o terceiro e o Arce fez o quarto, né? Aí o França e o Kaká fizeram para o São Paulo, né? Então, assim, foi um jogo assim marcante para mim, né? E que vai ficar aí para sempre na memória do torcedor palmeirense, que foi um jogo
especial até pela importância que foi. Legal. E sem dúvida nenhuma, um dos jogos mais marcantes, né? Que eu, pelo menos, eu sempre, quando a gente começou a conversar, o primeiro jogo que eu lembrei foi esse mesmo, né? Depois a gente vai relembrando outros, mas esse foi um dos mais memoráveis mesmo da sua época, né? Até por você ter feito o gol, por ter tido aquele gol do Alex. Mas quero mandar um abraço para o seu xará aqui, ó. Tem um Claudecir na live aqui também, ó. Mandando um abraço pra gente. Entre outros aqui também, daqui a pouco eu vou abrir para mais perguntas. Mas aquele ano não foi só de alegrias também, né, Claudecir? Teve a questão do rebaixamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também. O que aconteceu naquele ano? O que você acha que poderia ter feito de diferente? Não você, claro, mas o elenco todo. Porque o Palmeiras vinha de um ano muito bom, né? 2001, semifinal de Libertadores e tal. E aí, o que aconteceu de um ano para o outro, assim? Você tem uma noção? Um abração para o meu xará, o Claudecir Inácio, lá do Paraná. Um abração aí para todos. Então, aconteceu o seguinte, o time não era um time, assim, se você vê que, né, para cair, né, Paulo? Apesar que, naquela oportunidade, eu não fiquei no Palmeiras até o final É verdade. do campeonato, né? Para quem não lembra, naquela oportunidade lá, eu acabei sendo afastado, né? Dispensado, não só eu como o Magrão também e o Galeano, entendeu? Nós três fomos, né? O Luxemburgo naquela oportunidade acabou, não sei o que aconteceu, acabou não querendo que a gente continuasse no Palmeiras e naquele ano lá eu acabei indo para o São Caetano, o Magrão também, Sim. né? Para o São Caetano e inclusive nós conseguimos chegar, né? Classificar para as oitavas de final, o São Caetano. E, infelizmente, o Palmeiras acabou caindo, né, naquele ano. Né, e antes de cair, ainda além de ter acontecido essas dispensas, o Luxemburgo também acabou saindo. Se eu não me engano, acho que ele deve ter ido para o Cruzeiro, se eu não me engano. Então, infelizmente, houve um desmanche, né, houve um desmanche que até hoje assim, não sei o porquê que aconteceu isso, né, das nossas dispensas. E, infelizmente, o Palmeiras acabou sendo rebaixado e a gente ficou triste, né? Porque por tudo que aconteceu, porque o time era um time bom, um time que não merecia, né, ter sido rebaixado, mas assim, o importante foi que no ano seguinte conseguiu, né, o acesso. Então, assim, a gente ficou triste pela queda, né, daquele ano, mas também no ano seguinte apesar de eu não ter participado, né, do acesso, que eu acabei sido emprestado para o Kashima Antlers do Japão, mas eu acabei acompanhando lá do Japão, assistia, né, os jogos assistia de madrugada, né, porque é o horário, né, 12 horas à frente, então eu acordava de madrugada lá para assistir, né, os jogos do Palmeiras e acompanhava, e foi o ano que o Palmeiras conseguiu voltar para a elite novamente. Que legal. Foi bom que você falar, não ficou até o final, então, daquele ano 2002, né? Claro que há muito tempo a gente acaba não lembrando, né? Um saiu no meio, outro saiu depois, outro permaneceu. Então, tá explicado. Você, o Magrão e o Galeano saíram ali em meados de 2002, né? Você com o Magrão foram para o São Caetano, o Galeano não me lembro para onde foi. Até o Luxemburgo saiu e tal, houve uma reformulação, enfim. E coisas que acontecem, né, no mundo da bola. E depois você é emprestado duas vezes para o São Caetano, né, Claudecir? Você falou do Japão também. E quando que você vai voltar de novo para o Palmeiras? Cerca de 2004, 2005, você tem uma outra volta, né? Isso, aí eu voltei, né, em 2004, né, fiquei em 2004, 2005, acho que foi a Libertadores, né, acho que em 2004 foi a Libertadores, agora não lembro se foi 2004, 2005, eu lembro que eu Foi cheguei em 2005. a Libertadores, eu Foi disputei a Libertadores 2005, eu acho. 2004, né? 2000, se eu não me engano, foi 2005, porque 2005 teve o Bruninho, que eu conversei semana passada, ele jogou Isso, é Libertadores e 2005, jogou em 2005. sim, eu disputei duas Libertadores, cheguei a disputar duas Libertadores, né, com o Palmeiras em 2001, que a gente acabou perdendo na semifinal para o Isso. Boca Juniors, né? E aí eu lembro, eu pensei assim, nossa, eu já estou chegando no Palmeiras, já vou ser campeão da Libertadores e tal, já está naquela expectativa e no fim a gente acabou, né, sendo eliminado lá pelo Boca. E depois em 2004 também voltei,
para o Palmeiras, aí disputei, né, a Libertadores, né, em 2005, disputei também, né, o Campeonato Paulista. Acho que na época, acho que era o Estevam Soares que foi o Isso. treinador. Acho que foi o ano que nós tivemos menos tempo para se preparar, o Paulo. Acho que uma semana para estrear no Campeonato Paulista. E Isso. naquela oportunidade, o Estevam Soares, ele procurou colocar os jogadores que ele via que tinha mais condições, que estava mais preparado fisicamente, que tinha, né, que na época eu lembro que eu estreiei, tinha o Marcel, acho que o Pedrinho, jogadores que estava melhor fisicamente, acho que o Baiano, o lateral, se não me engano, o Correia, o Diego Souza, né? E a gente estreou, se eu não me engano, foi contra a Internacional de Limeira, acho que a gente ganhou 4-1 ou 5-1. Eu sei que a gente estreou com uma goleada lá em Limeira, né? Com Sim. uma semana de treinamento. E Então, tinha um grupo bom também, né? Teve um grupo. esse ano, Claudio, você acha que teve essa questão de vocês treinarem muito pouco? Até o Bruninho falou, eu estou falando isso porque o Bruninho falou comigo semana passada que foi essa correria toda, por quê? Porque o Palmeiras estava na pré-Libertadores, não era? Vocês jogaram contra o Taquari em Assunção e a pré-Libertadores começa lá na metade de janeiro, já tem que estar jogando, viajando. Então foi um ano todo atropelado ali, né? É verdade, foi porque não teve uma preparação, né? Aqui o Vitor falando aqui que foi 5-3, né? Inter de Limeira 3, Palmeiras 5 nesse jogo que eu falei que foi 4-1. Valeu, Vitor, obrigado aí. Vitor Ferraz é parceiro, abração. Então, a gente não teve uma pré-temporada, né, adequada, né, Paulo, naquele ano, então ficou difícil, né? E já tinha uma pré-Libertadores já, então, né, tinha que se virar ali. E o Estevão procurou fazer um trabalho específico ali. Eu não lembro quem que era o preparador físico na época ali também começou a fazer trabalho individualizado ali para poder colocar, né, o time em condições físicas para poder tá pré-Libertadores e o Paulista e assim fazia revezamento de alguns jogadores. Ó, esse jogo você joga, esse jogo você fica de fora. Tanto é que acho que contra o Taquari, acho que eu não joguei lá e depois Foi. aqui foi 2-0, eu joguei, acho que 2 gols do Ricardinho, se eu não me engano. Exato, foi isso mesmo. Inclusive um dos poucos jogos, o Paulo, que eu tomei cartão vermelho, né? Assim, porque eu fui sempre jogador leal e tomei cartão amarelo assim de bobeira, porque eu tinha tomado um cartão amarelo, que a gente ia sofrer um contra-ataque amarelo. E depois, num lance bobo, que o goleiro foi bater tiro de meta, e naquele espírito de Libertadores, raça, assim, a torcida, aí, assim, eu fui meio infantil, né? Que o goleiro bateu o tiro de meta e o jogador estava de costas para mim. Aí eu fui subir de cabeça e levantei o joelho, assim, sem querer, né? Assim, aí pegou nas costas do jogador adversário, Taquari, aí caiu. Aí na hora que eu vi que o juizão veio atrás de mim, eu já baixei a cabeça, já fui saindo, eu só olhei do lado assim, já vermelho. E isso eu acho que estava 1-0 para nós. Aí eu desci no túnel e o roupeiro estava com uma televisão lá no túnel, porque eu não podia ficar lá. Aí eu fiquei assistindo ali no túnel, a impressão do time do Taquari. Eu falei, nossa, e agora? Precisa fazer o segundo, precisa fazer o segundo. Aí naquela ansiedade, aí de repente o Ricardinho vai e faz o segundo. Eu falei, ainda bem. Já estava quase no finalzinho do jogo. Eu falei, agora eu já posso tomar banho sossegado. Aí tava tomando banho lá e o roupeiro gritou, acabou o jogo, 2-0. Aí, maravilha, foi bom. Mas assim, teve alguns jogos assim importantes, né, com a camisa do Palmeiras. Teve um jogo também que eu voltei de lesão, né, Paulo? Foi contra o próprio São Caetano. Sim. A gente venceu no Parque Antártica por 2-0. Eu fiz um gol de peixinho e foi um jogo que eu me emocionei muito. Tem até uma foto dessa que eu acabei até postando na rede social. Eu ajoelhado, assim, meio que chorando. Aí o Magrão, o Magrão, o Osmar Cambalhota e o Baiano me abraçando, entendeu? Então foi um momento assim importante para mim, porque estava lesionado e de repente no meu retorno faço um gol importante, né, no Parque Antártico e a torcida, né, gritando meu nome. Então ali foi um momento de felicidade para mim, né? Então tive alguns momentos bons com a camisa do Palmeiras que eu tenho boas recordações, apesar de não ter tido uma boa sequência devido, infelizmente, às lesões.
Foi exatamente isso, né? Você falou da Libertadores 2005, vocês foram cair só para o São Paulo que viria a ser o campeão, né? Então vocês caíram só para o campeão. Era um time muito forte do Palmeiras, com o Juninho Paulista, com o Gamarra, né? Vocês tinham o Gamarra na zaga, o próprio Marcão no gol, o Correa, entre outros que faziam um grande ano pelo Palmeiras, o próprio Marcinho, atacante, o Ricardinho, você falou que fez os 2 gols e tal. Era um bom time. E o nosso amigo Bruno também, né? Bruno participou assim, você falou que jogou um jogo sim, um jogo não, no comecinho, aconteceu com ele também. Lá em Assunção, contra o Taquari, jogou o André Cunha, depois na volta em São Paulo jogou ele, então teve que fazer essas mudanças e tal, porque foi realmente uma pré-temporada muito atropelada por causa da pré-Libertadores, né? Tem que jogar esses 2 jogos aí, depois já tem Campeonato Paulista no meio e tal. Mas quero mandar então um abraço aqui para todos que estão mandando aqui um salve aqui pra gente, ó. O Juninho tá por aqui, o Lucas. Quero mandar um abraço aqui pra esses caras que estão aqui ligados na gente. E você falou Professor Márcio também, mandar um abraço pro professor Márcio lá de Pirituba, grande professor Márcio, um amigão meu, um abraço para ele. O Felipe, ele fez uma pergunta aí, eu posso responder a pergunta dele? Pode responder. Pode responder. Então, o Felipe perguntou qual o melhor preparador físico que eu trabalhei. Assim, eu tive vários preparadores físicos bons, né? Tanto no Palmeiras como no São Caetano, né? No Noroeste de Bauru, nas equipes que eu passei, né? Mas eu posso citar um que foi assim, importante para mim, que foi o Flávio de Oliveira, né? Lá no São Caetano. Trabalhei com ele no Noroeste, no Mojimirim também. Depois ele acabou indo para o Santos, para o Grêmio, para o Japão. Então, o Flávio, né, de Flávio Oliveira, então foi um preparador físico, assim, um dos grandes preparadores físicos, juntamente com o Moraci Santana também, né, o Valmir Cruz também, que foi importante para mim na minha carreira também, além de ter sido preparadores físicos, eram amigos que conversavam com a gente, principalmente eu que passava com eu passava aquela fase de lesão, então isso eles me ajudaram muito. E mandar um abração também para o Cuca Labareda, Labareda lá de Pirituba também, Paulo. Grande Cuca, um abração, Cuca. Legal, abraço para o Cuca. E quero mandar um abraço para outro cara também, que inclusive fez aniversário ontem. Você falou da Libertadores 2001. Quem fez aniversário ontem foi o Lopes Tigrão. O Tigrão foi um monstro naquela Libertadores. Lá você jogou com ele, né, Claudecir? Joguei Tigrão diferenciado, hein? Tinha tudo para estourar, assim. Eu não sei o porquê. Ele é jogador de seleção brasileira, jogador de Europa, o Sim. Paulo. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Ele tinha muita qualidade, muita força. Então, Ele fez uma live comigo recentemente. Ele contou que, na verdade, o que atrapalhou muito ele foi uma lesão específica, porque o Felipão tinha chegado nele e falou que ele ia para a Copa 2002, no lugar do Kaká, que o Kaká era muito novinho e tal. E aí ele teve uma lesão no jogo contra o Asa de Arapiraca, aquele jogo lá que o Palmeiras acabou sendo eliminado. E aí, depois dessa lesão, ele infelizmente voltou bem depois e tal. Então, isso atrapalhou muito o Lopes Tigrão, né? No andamento da carreira dele. Ele não pôde ir para a Copa por conta disso. Mas, enfim, era um baita jogador mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por ele, que ele participou de uma live recentemente conosco. E um outro cara que eu queria falar sobre, Claudecir, que você até citou o nome dele agora há pouquinho, Osmar Cambalhota. Naquela série de entrevistas que eu venho fazendo, eu sempre peço para alguém mandar um recado, né? Quem mandou o recado para você hoje foi o Osmar. Vou colocar o áudio dele aqui, você ouve, depois você responde o Osmar Cambalhota. O cara, mais um que é sensacional, fora de série, né? Vou colocar aqui para você, vamos ver se você vai conseguir ouvir certinho. Aí você responde para ele. Fala, Claudecir, aqui quem fala é o Osmar. Claudecir foi meu parceiro, e é meu parceiro até hoje. Ele, quando eu cheguei no Palmeiras, deu uma moral, uma atenção. ô Paulo, Grato a Ué, você, viu? travou aí, né? Acho que travou aí, não travou? Eu vou colocar de novo. Foi? Acho que tá meio travando agora. A sorte é que a gente está na reta final. Vamos ver se vai restabelecer a internet do Claudecir. A gente já coloca o áudio do Osmar para ele. Deixa eu já ir lendo aqui as perguntas aqui, ó. A pessoa já
o Osmar fazia gol. Ó, que legal, o Henrique tá mandando um abraço aqui para o Claudecir, disse que é parceiro dele aqui. Tem algumas perguntas aqui, qual foi o melhor treinador? Eu ia fazer essa pergunta para ele daqui a pouco. Eu acho que ele vai falar Jair Pistern, é um palpite, né? Que foi um treinador bem importante para ele. Deixa eu convidar o Claudecir de novo aqui, para a gente colocar o áudio do Osmar. E aí a gente chega na reta final, né? A gente vai chegando aí 1 horinha de live, então a gente vai chegando praticamente na reta final. Se não der certo do Claudecir entrar, não tem problema. A gente já conversou, né, muito sobre Palmeiras, sobre São Caetano. Agradeço demais a ele aí, mas vamos tentar pegar o finalzinho. Vamos tentar colocar ele de novo aqui para a gente poder continuar o papo. Ele vai ouvir o áudio do Osmar e vai terminar de falar. Não tem aquelas perguntinhas finais que eu sempre faço, né? Ela bate pronto. E tem algumas perguntas aqui que ficaram pendentes de vocês também. Mas se não der certo, não tem problema. Vamos ver aqui quem tá mandando as perguntas e vou tentar convidar de novo o Claudecir. Só um minutinho, vamos lá. Vamos ver aqui. Tô separando as perguntas aqui, ó. Valeu, Vitão. Aí, ó. O Vitão também tá aí na live aí, já recordou. Eu ia falar para ele do passe agora, que ele tinha dado pro Alex. Eu não me recordava que era ele. Eu tava achando que era o Christian que deu o passe pro Alex. Vamos ver aqui, vamos ver se eu tô achando que acabou a bateria do Claudecir, será? Bom, qualquer coisa a gente volta. Eu vou conversar com ele aqui no direct. Então, a princípio, a gente vai encerrando essa live, mas qualquer coisa a gente está de volta. Ah, o Claudecir tá aí, ó. Vamos lá. Ver se eu consigo convidar ele novamente aqui. Vamos lá. Isso vai dar certo. Ô, Paulo, você caiu aqui, Paulo. Na hora que você falou do áudio, aí caiu. Tem problema. Eu vou colocar o áudio do Osmar. Agora tá 100%, eu acho, né? Tá 100%. Vou colocar o áudio, então, do Osmar Cambalhota. Ele que mandou o áudio para você. E aí você responde o Osmar. Vamos lá. Beleza. Fala, Claudecir. Aqui quem fala é o Osmar. Claudecir foi meu parceiro, e é meu parceiro até hoje. Ele, quando eu cheguei no Palmeiras, deu maior moral, maior atenção. Sou muito grato a você, viu, Cid? Um forte abraço para você. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, pessoa simples. Tá bom? E que, se Deus quiser, passando essa pandemia aí, quem sabe no final do ano aí tem aqueles joguinhos beneficentes, nós possamos estar juntos aí, batendo uma bolinha. Beleza? Um forte abraço para você. Fique com Deus e a todos que estão acompanhando a live aí, que participem mesmo, né? E veja aí essa fera, Claudecir, grande cisão. Um abraço, irmão. Aí o Claudecir, deu pra ouvir no fundo uma modinha de ver ele ama sertanejo, né, o Claudecir? E ele fica postando foto lá com o cinturão, tipo boiadeiro, assim, né, lá na fazenda dele. Osmar, grande Osmar, gente boa, goleador. Nossa, demais. É um cara que, né, a gente sempre conversava e quando a gente tinha folga, né, ele mora em Marília e eu aqui em Barra Bonita, então praticamente era caminho, né, a Castelo. Então ele nas primeiras vindas ele não sabia, né, como que era, então eu ia com o carro, ele vinha atrás. Então Osmar, gente boa, parceirão meu. Mandar um abraço para a Cris também, lá do consulado de Cambuí. Um abração para você, Cris. E respondendo a pergunta, até a Cris também respondeu, falando que foi o Christian que deu o passe, né, para o Alex. Realmente foi o Christian, né? Não foi eu, foi o Christian que deu tava essa discussão aqui nos comentários. Eu até falei, eu acho que foi o Christian, não tinha certeza. Eu ia te perguntar isso agora, mas então tá respondido.
Se eu não me engano, acho que o Magrão fez o passe pro Christian e o Christian fez o passe pro Alex, um negócio assim. Acho que foi Isso. isso daí mesmo. Uma Um grande triangulação. abraço pro o Tom palmeirense lá de Mogi das Cruzes. Tive a felicidade de participar lá da festa lá da Mancha Verde, lá em Mogi das Cruzes. Um grande abraço para você aí, Tom. Um abraço pro Ney Roque aí também, que está acompanhando. Pro Bete. Um abraço aí pro Felipe Bete. Um abraço. Vamos lá, Paulo. Você que Legal. manda aí, garoto. Não, legal, legal. Mandar um abraço aí pro Bert, eu conheço também ele, um grande parceiro meu. E a gente vai entrando na reta final, Claudecir, para a gente não tomar muito seu tempo aí, mais de uma hora de live já. São aquelas perguntinhas finais, né? Aquele bate-pronto, né? Bate-bola e tal, para você responder de uma maneira mais rápida, só com nome, geralmente. Mas até eu peguei algumas sugestões ao longo da live, ó. Queria perguntar para você o seguinte: melhor treinador que você teve na carreira? No São Caetano, Jair Pisserni. No Palmeiras, Luxemburgo. Mas o melhor, sem sombra de dúvida, é Luxemburgo. É, Luxemburgo, Eu sou do pessoal multicampeão, né? da Mancha lá de BH lá. Pessoal Mancha Verde de BH aí, um Abraço, abração. abraço para a Mancha de BH, tá respondido. Luxemburgo e Pisserni, né? Dois treinadores importantes aí na carreira do Claudecir. Agora, melhor jogador que você pôde jogar junto? Alex, né? Alex diferenciado, né? Tanto o Alex como o Magrão e o Adãozinho que fizeram duplas comigo ali como volante, né? Sim. Foram importantes para mim, né? Até para o meu futebol. Então, o Magrão numa época e o Adãozinho na outra, tanto no São Caetano como no Palmeiras também, eles foram importantes. Mas o Alex, né, jogador diferenciado, como outros jogadores também, mas eu fico com o Alex. Aí, sem dúvida, o Alex é diferenciadíssimo e como dupla, né, de volantes, aí tá respondido. Magrão, Adãozinho, né, dois caras que foram, sem dúvida nenhuma, muito importantes pro Palmeiras e pro São Caetano também, né? Agora, jogador mais resenha que você pegou, Claudecir, e aí? Ah, o Marcão, né? O Marcão, tinha o Todo Zino, que é o mundo, outro Zino, todo do mundo São fala Marcão. Caetano, que era resenha. E o Marcão era muita resenha, o Paulo. O Marcão, sem sombra de dúvida. Tem até resenha da cobra lá, mas como é bate-pronto, deixa a resenha da cobra para lá. Vamos em frente. Deixa uma outra oportunidade. O Marcão era. Que isso, o Marcão era sensacional. Cara, sensacional. Eu acho que quase todos que eu perguntei falaram Marcão. O Lopes Tigrão e o Osmar, acho que falaram Marcão. E agora o Claudecir tá falando, tá na liderança do ranking dos mais engraçados, mais gente boa. E aí um ídolo de infância, aquele jogador que você via quando você era menorzinho. O Miller. Eu posso dizer que o Miller assim, foi um dos jogadores mais completos que eu vi jogar. E quando eu era criança, eu tinha ele como uma pessoa, como ídolo, né? Quando eu era criança. Aí depois que eu comecei a jogar, foram o Vampeta e o César Sampaio, né? Depois que eu comecei a jogar. Mas antes, quando criança, era o Miller. Inclusive hoje faz 24 anos da conquista do Palmeiras em 96. 24 anos do jogo que comprovou o título, né? Com 2-0 contra o Santos. E o Miller foi um dos craques daquela competição. Jogou muito no São Paulo, no Palmeiras. Cracaço Miller. E o Claudecir então está respondendo aí que tem ele como inspiração, né? Tinha ele como inspiração lá quando era menorzinho. E sem dúvida nenhuma, um grande cara até hoje. Converso de vez em quando com o Miller também. E aí, para finalizar, Claudecir, aquela pergunta que eu também faço para todo mundo. Eu já ouvi muitas boas respostas sobre essa pergunta, mas é o seguinte, o Claudecir, na sua melhor fase, talvez 2001, 2002 ali, jogando hoje, 2020, onde que estaria o Claudecir, você acha? É uma resposta assim É difícil essa, né? difícil, difícil, né? Mas eu acredito que poderia estar no Palmeiras hoje. Sem dúvida. Fazendo um grande papel, inclusive, hein? Com o Luxemburgo, por exemplo. Ainda mais com o Luxemburgo, né? Que É. é um grandes jogos que eu fiz ali com ele, Luxemburgo. Um abraço pro Gadeia também, estrelas de Cesário Lange também, um abração aí pro pessoal, pro Esquerdinha Rodrigues também, que jogou no Juventude, no Juventus, um grande abraço aí pra galera que tá acompanhando. Grande abraço pro Esquerdinha. Aí a gente finalizamos então a pergunta de bate pronto. Só queria aproveitar que o Esquerdinha entrou aqui.
Claudecir, para a gente falar sobre aqueles jogos que vocês fazem, né, ao redor do Brasil. Eu vejo muitas fotos de você, o Esquerdinha, tem o Índio, o lateral direito, tem o próprio Amaral. Vocês fazem jogos representando o Palmeiras ainda hoje, não fazem? Sim, fazemos jogos, né? Tanto com o Master do Palmeiras como da Seleção Paulista, né? Que junta todos os jogadores, os ex-jogadores dos times grandes, né? Do próprio São Caetano, do Noroeste também, de Bauru a gente está fazendo. Mas a gente faz o Palmeiras, o Tonhão, né? O zagueiro grande Tonhão, que agora ele é o nosso treinador. O Tonhão é o nosso treinador. Ele vai lá, coloca a camisa, mas mete aquele miguezinho, ó, Paulo, lá, entra dentro de campo, como se vai jogar, de repente começa o jogo, ele tá sentado lá no banco só dando as orientações lá. O grande divino, o mestre, Ademir da Guia também participa, né? O César Maluco não joga, mas participa com a gente lá, o Leivinho, às vezes o Dudu também acompanha, foram ídolos aí do Palmeiras, né? O Sérgio, goleiro também, o Índio, né? Como você falou, o Flávio Conceição também, Amaral. Então a gente está sempre jogando. Alexandre Rosa, o Gilmar, goleiro também. Então é gostoso poder estar jogando, né? O Master, você joga com jogadores que você atuou e com jogadores que você só viu, né, pela TV. Então é um privilégio poder jogar com esse pessoal. Quando é com a seleção paulista, poder jogar com o Zenon, o próprio Miller, jogadores diferenciados, ô Paulo. E assim a gente fica feliz, né, de poder estar jogando junto com esses jogadores, o próprio Careca, que jogou com o Maradona, né, jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, assim, a gente se sente assim, privilegiado de poder estar atuando ao lado desses grandes ídolos, né, do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Então, é muito legal, muito gostoso. E também poder chegar mais próximo do torcedor, né, sentir aquele calor, sentir aquele carinho, aquela aproximação. Então, é muito legal. Legal, sensacional. Eu quero mandar um abraço aqui então para a galera que está acompanhando, né? O Juninho, seu amigo goleiro, tá até agora na live. Um grande abraço para ele. O Vitão, que participou muito aqui. O Thiago Kimori está aqui, cara, trabalha no Palmeiras, né? Não sei se leva da sua época, Claudecir, mas dizendo aqui, grande Claudecir, jogou muito. Um abraço para o Thiago. E todos aqui, né, que tiveram presentes aqui na live. O Lucas, o pessoal da Mancha Verde. Tem duas Manchas Verdes aqui participando, de Minas e lá do Nordeste também. Enfim, quero agradecer a todo mundo aqui, especialmente a você, viu, Claudecir? Pô, muito, muito legal. Pô, eu acho que tranquilamente a gente bateria pelo menos umas 2 horas aqui conversando, né? Mas tem muito assunto, ainda faltou assunto, mas foi muito, muito, muito legal. Obrigado mesmo pela participação. A gente combinou rapidinho essa live, né? Já pude fazer outras também com seus ex-companheiros e a hoje com você, né? Foi uma das mais legais, tenho certeza que a galera gostou bastante. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer essa resenha, né? Com ex-jogadores e tal. Então você já está na nossa lista agora aqui de convidados e a gente vai subir essa live para o YouTube também, se você permitir, para a gente poder ter mais visualizações, né? E quem não conseguiu acompanhar no Instagram depois vê lá. Mas então, muito, muito obrigado, viu? Sim, legal. E mandar um abração aí para a Mancha Verde de Sorocaba aí também, que falou aí. Um abração para o meu irmão Clodoaldo também, né? Que está aqui do lado aqui. Que está aqui em casa. E eu que agradeço, Paulo. Para mim foi, né, uma satisfação, né, ter recebido o seu convite e poder bater esse papo, né? Poderia ter mais tempo, né? Infelizmente a live é só 1 hora, né, que dá o Instagram, mas tinha papo aí para mais 1 hora e mais 1 hora e meia, mas é legal, importante, gostoso estar fazendo esse bate-papo, né? Poder estar respondendo algumas perguntas. Infelizmente é difícil que não dá para responder a todos, né? Um abraço para a Mancha Verde aí de Diadema aí também, mas valeu o bate-papo. Eu agradeço de coração aí por ter lembrado de mim, tá, Paulo? O que precisar, estou à disposição, tá? E eu fico feliz aí de poder estar fazendo parte aí, bater um papo aí com os torcedores palmeirenses aí. E legal para os palmeirenses de Pracinha também, é uma cidade, Pracinha. Legal. Um abraço também. E valeu pelo bate-papo, um abração para você, Paulo, e para todos que estiveram com a gente aí até agora. Não, muito legal. Não tem como não lembrar, né? Quem palmeirense que viveu a década passada, não tem como não se lembrar do Claudecir, né?
e esses outros jogadores que a gente vem fazendo lives aí que marcaram época no Palmeiras. Então, agradecendo mais uma vez a Claudecir, ao Osmar Cambalhota também, que mandou esse áudio pra gente, né? Participou indiretamente aqui da live, né? Mandando um recado pro Claudecir. E um abraço a todos vocês que participaram até agora, né? Que fizeram a live junto com a gente. Então a gente vai ficando por aqui. Brigadão, Claudecir. Brigadão, galera. Até mais. Tamo junto. Valeu. Valeu, um abração.